Porra, tu é Top Voices no LinkedIn, né? Sou, que também é um negócio... Na realidade, eu sou bastante... No LinkedIn... Já perdeu a graça, né? Desde 2016 eu sou Top Voice e sou... Pelo menos a última informação que eu tive, o cara mais seguido no LinkedIn no mundo inteiro, com exceção dos americanos e do Richard Branson. Maldito Richard Branson. E para ser franco, até algum tempo atrás, dos chineses também. Mas porque a China, tudo que tem, os números são grandes. É verdade. Mas de uns tempos para cá, a chinesada acho que anda saindo do LinkedIn e dar uma sopa para mim. Entendi. Pô, como é que é para você se tornar toda essa personalidade no mundo digital com uma influência fodida no que tu fala e tudo mais? Cara, seria bacana se eu viesse aqui para você e te falasse que eu tive uma estratégia brilhante, genial, e isso foi resultado de todo o meu brilhantismo. Não. O contrário é muito mais legal. Seria bacana, mas seria uma tremenda mentira, cara. O que torna a história muito mais legal, na minha opinião. Eu também acho, mas ainda por cima é verdadeira. Porque, cara, aconteceu completamente por acaso. Aliás, igualzinho a história que eu te falei do Manhattan Connect. Quer dizer, não falar, não, eu tive uma grande estratégia que eu vou entrar na mídia, que isso aqui vai... Não tive estratégia nenhuma. Aconteceu, eu dei mais uma entrevista. Aquela ali devia ser a 25ª entrevista que eu estava dando naquela semana e eu não tinha mais pálida ideia do que aquele negócio ia gerar. Então, só uma parte que eu estou lembrando de uma história engraçada, quando eu estou falando desse monte de entrevistas que eu dava na época. Eu trabalhava na... Ah, não, isso não foi na época, foi um pouco depois, porque foi em outra empresa que eu estava. Nessa época eu trabalhava numa empresa de uma consultoria de investimento britânica que chamava Idea Global. Mas depois, quando eu estava trabalhando no STLB, que é um banco alemão, eu fazia parte da delegação do banco que ia para as grandes reuniões de banqueiros, reunião do FBI, reunião de não sei o quê, enfim. Mas eu literalmente, devia ir, sei lá, não lembro quantas pessoas do banco iam, 20 pessoas. Eu era o cara mais júnior da equipe inteira. Com toda certeza, eu era o cara mais baixo de ranking, de idade, de senioria, de qualquer coisa que você quisesse. Eu era o cara mais fraco que tinha na equipe. Mas tinha uma situação que era engraçada, que era quando a gente tinha reunião com os banqueiros dos bancos da América Central. Porque uma coisa que eu vivia dando entrevista lá era para a CNN em espanhol. E nesses países pequenos, a CNN em espanhol era... Pelo menos na época, não sei como é que é essa história hoje. Acho que deve ser diferente, não sei. Mas na época, cara, era a Globo deles. Era que dominava. Todo mundo via aquilo. Moral da história. Tu era famosão. Eu era muito mais famoso na República Dominicana do que eu era no Brasil. A ponto de que os donos dos bancos, quando me viam nas reuniões, queriam bater foto comigo. Dono de banco, era uma coisa esquisita. Mas era muito mais esquisita ainda, porque, cara, eu tava com os caras que realmente mandavam no meu banco e eu não era nada. E aí, então eram umas situações muito engraçadas. Mas, enfim... Acabei me perdendo nessa história de contar dessa volta. Por que você estava contando, cara? Mas foi muito louco. Você perguntava do... Porra, sei lá também. Fudeu. Bom, enfim. Perdi também. É isso aí. Ah, não, eu tava falando do fato de como é que o lance de se tornar Top Voice. Cara, foi totalmente por acaso. No caso específico do LinkedIn, eu fui da primeira turma... Bom, antes de mais nada, eu sou usuário do LinkedIn desde que o LinkedIn nasceu, se não me engano, em 2009. Eu usava LinkedIn desde o começo. Aí eles criaram uma turma de influenciadores, inicialmente só nos Estados Unidos. Foi o primeiro mercado que eles abriram esse negócio de influenciadores. Eu não vou me lembrar que ano foi isso. E depois eles expandiram isso para o resto do mundo. Quando eles expandiram, no começo, era só para um grupo muito pequeno de convidados. E eu sei lá por quê, eu fui um deles. Sei lá, acharam que o meu conteúdo era relevante, enfim. E eu fui um deles. E como eu já gostava da plataforma, cara, eu usei. E aí o negócio cresceu pra caramba, completamente por acaso. Em geral, o que eu colocava lá eram entrevistas que eu dava em outros lugares. Então, eu vim aqui no Flow, tá aqui o link da coisa da entrevista. Cara, o negócio explodiu. A ponto... Essa história é divertida também. Provavelmente não é mais verdade, tá? Porque essa história que eu vou contar tem uns 3 ou 4 anos, mas... A história foi a seguinte... eu fui ter uma reunião com a equipe do LinkedIn dos Estados Unidos, com a matriz deles lá, e na equipe tinha um brasileiro que trabalhava lá. Umas tantos caras me puxam de lado, e ele vira para mim e fala, Ricardo, sabe qual que é teu apelido aqui? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, aqui eles chamam de Kim. Eu falei, de Kim? Por que Kim? Ele falou, cara, eles tinham dificuldade com o teu Amorim, bababá. Eu falei, e aí virou Kim. Eu falei, mas troco de quê? Ele falou, não, é que aqui, você aqui pra gente é importante. Eu falei, como assim importante? Ele falou, não, tem uma métrica que pra nós é muito importante, que eles chamam de taxa de conversão.
que era o seguinte, essas plataformas todas, elas sugerem gente para você seguir. E o LinkedIn fazia isso. E a taxa de conversão era o percentual entre o total que eles sugeriam que efetivamente seguia. E na época, por isso que eu falo que não deve ser mais verdade, ou sei lá, ou se é... Enfim, eu não tenho a menor ideia. A informação é velha. Na época, naquele momento, que de novo, não sei exatamente quanto tempo faz, 4, 5 anos, sei lá, 3 talvez, acho que mais para 4, mas não sei. A minha era mais alta no mundo inteiro no LinkedIn. Toda a plataforma do LinkedIn, eu tinha a maior taxa de conversão do mundo. E aí eles viram e falaram, então, pra gente, você é a Kim Kardashian do LinkedIn. Então é Kim. E aí eu vi... Entendi, caralho. E aí eu dei risada da história e falei, cara, eu não sei se eu consigo encarar muita coisa que ela consegue fazer, não. Acho que vocês estão mal de Kim Kardashian. E foi engraçado, porque aí eu virei pro cara e falei, cara, tô super honrado, mas eu não tô entendendo. Porque, sei lá, o Bill Gates está na plataforma, o Richard Branson, o Obama. Eu falo, cara, esses caras são muito mais conhecidos que eu, não tenho a menor chance. Como é que eu posso ter? Ele falou, são. Só que a diferença é que você está num sweet spot, que esses caras têm uma taxa de conhecimento, das pessoas saberem quem é muito grande, mas tem uma taxa grande de hater. Tem uma parte grande dos caras que não gostam dele. Você está num sweet spot que tem muito... Você é bastante conhecido, muito menos que qualquer um desses caras, mas bastante conhecido. Mesmo fora do Brasil, tem uma parte grande do pessoal que me segue, inclusive fora do Brasil. Mas, cara, tem muito percentual que não gosta de você, muito pequeno. Não sei se isso ainda é verdade hoje, mas na época era pouca gente. Que maneiro. Então foi um negócio engraçado, cara. Mas, Entendi, enfim, então, entendi. isso tudo para dizer que, cara, completamente por acaso. Se eu virasse com todo um papo aqui, não, eu montei uma estratégia que foi super bem executada, já foi brilhante na ideia, a execução foi perfeita. Mentira desgraçada, cara. E dá pra fazer negócio pelo LinkedIn? Dá pra fazer negócio no LinkedIn. Pra ser franco com você, o que me chama a atenção é quão pouco o negócio é feito. É mesmo? Vou ser bastante transparente aqui com vocês. Eu acho que eu nunca vi tanto dinheiro sendo deixado na mesa quando eu vejo com a parte de negócio que não é feita lá. Que é muito simples. A economia, 1/3 da economia é business to consumer. O cliente, a empresa vende para o cliente. 2/3, ou seja, o dobro, é negócio que é feito de empresa para empresa. Tá? É o dobro. As mídias, todas elas, estão voltadas para o business to consumer. Originalmente, isso é verdade da televisão, do rádio, do jornal. É verdade no Facebook, no Instagram. O que significa o seguinte. Eu vejo uma única mídia onde as pessoas estão entrando com cabeça de negócio entre empresas, que é o LinkedIn. Só que isso é o dobro da economia. É exatamente o dobro. E quem faz marketing não tem mídia para fazer isso. O que significa o seguinte, tem um mar de dinheiro para ser feito ali, e eu sei que não é feito, porque se fosse, eu sei que isso estaria passando uma parte gigantesca por mim, pela força que eu tenho na plataforma. E não vou dizer que não acontece, mas é tão pequeno em relação ao potencial que eu vejo disso, que eu falo, cara, a galera do marketing não abriu os olhos ainda. Interessante. Tem um oceano azul gigante. Tem um oceano azul que é o dobro do tamanho do oceano vermelho, que está todo mundo brigando e que muito pouca gente está usando. Você está dizendo que as empresas não fazem tantos negócios entre si quanto deveriam. Não fazem tantos negócios entre si quanto deveriam, não usam influenciadores ali com a força que tem, como é usado em outros mercados, não usam como mídia com a força que deveria. E assim, é matador, porque você consegue definir, eu quero fazer a minha campanha só para falar com CEO de empresa do setor X, de tamanho tal, localizado em tal lugar, com faturamento tal. Ou, cara, meu caso, meu exemplo. Outra coisa, para ser franco, que mais me impressiona no LinkedIn, não são nem coisa de número de seguidores, porque os números de seguidores lá, e talvez essa é a explicação pela qual, cabeça de business to consumer, os números do LinkedIn de seguidores são muito menores. Porque a plataforma é muito menor do que um Instagram da vida. Então, sei lá, eu falei, cara, que eu sou muito grande lá. Sou muito grande lá, eu não chego a bater, eu bato um pouco menos de 3 milhões de seguidores, que para outras plataformas não é nada. É porcaria. Agora, a diferença é que... 3 milhões é coisa pra caralho. Cara, a parte importante é que nos 3 milhões de seguidores, 40% é C-level de empresa. Desde C-level de MEI, quer dizer que o cara é ele mesmo, até o C-level das maiores empresas do mundo. Então, cara, tem um mercado ali para ser explorado que é gigante. Outra coisa, 3 milhões é pouco, mas eu estava vendo um número, esse é assustador.
No último semestre, os meus posts chegaram só no LinkedIn em mais de 1 bilhão de pessoas diferentes. Isso é meio assustador. Isso quando eu vi... Você teve a reação que eu tive quando eu vi. Porque eu falei... No LinkedIn? No LinkedIn, só no LinkedIn. Então, o que isso aqui significa, cara? Eu olhei para isso aí e falei, bicho... Primeira coisa que ficou clara ali para mim, falei, cara, tá indo muito além do mercado brasileiro. Uhum. E por que tá? Porque o LinkedIn tem uma coisa que facilita, que, cara, você traduz o post no que tiver para a língua do cara onde tiver. Então, eu não tenho barreira, eu posso publicar em português, estou chegando em quem for. E essa é a parte mais engraçada, porque eu não... Em geral, às vezes eu estou falando de coisas globais, mas em geral eu estou falando de coisas de Brasil. Mas é que eu falo muita coisa de tecnologia também, isso eu acho que é mais geral, pouco importa onde o cara está. Empreendedorismo, inovação, mesmo finanças, isso é global, então isso funciona. Mas enfim, o meu ponto é que tem As pessoas estão olhando, tá isso aqui, elas estão olhando para isso aqui e o resto todo aqui está de fora e está passando E batido. tu não consegue se aproveitar disso? Em parte já estou. Tá. Estou trabalhando em como aumentar isto aqui, mas eu acho que... Precisa de mais gente. A grande questão passa... Por exemplo, o comentário que eu fiz sobre marketing. O que isso tem? Os marqueteiros foram formados no mundo de produtos de consumo. Então a cabeça deles é de produto. Por quê? Porque na época, vamos voltar para a televisão. Então eu sou uma empresa que vende para outra empresa. Eu não vou anunciar na televisão, no rádio, não sei o quê, porque eu estou dando um tiro de canhão para matar. Não faz sentido. Então o cara não tinha mídia. O meu ponto é que criou a mídia, mas não criou os profissionais que estão acostumados a trabalhar com isso. Então é aí que eu acho que é a grande barreira. Mas eu vou ser muito franco. Eu acho que isso aqui vai cair, vai mudar. E eu acho que talvez vai ser uma das grandes mudanças que a gente vai ver do ponto de vista de rede social como mídia. Rede social tem um monte de funções, mas como mídia, se eu tivesse que chutar os próximos 10 anos, é uma das grandes mudanças. Eu acho que tem algumas outras. Pra falar a verdade, eu acho que a gente está passando por uma revolução do ponto de vista de comunicação por várias questões. Então vamos lá. A gente saiu de uma mídia que era unidirecional, de massa. Então... Televisão, rádio, jornal é o seguinte, cara. Só quem fala é a marca. Vai lá, coloca a grana que for, fala o que quiser, repete, tá resolvido. Aí, hoje não funciona mais. Porque se você for lá, falou uma grande barbaridade lá, cara, as redes vão te matar, falar mentira, acabou. Então tem que ter verdade na tua história, que é uma coisa que antes não era necessário. Só precisava ter uma verba grande de marketing. Mudou. Segunda coisa que mudou por quê? Porque é via de mão dupla. Você fala uma história, cara, as pessoas vão voltar e vão comentar em relação àquilo. Então, é a primeira grande coisa. A segunda é essa, só tinha mídia para B2C. Já não é mais verdade. Isso aqui eu acho que vai trazer um monte de grandes mudanças. Você tem uma terceira mudança que eu acho que vai ser gigante, que é o seguinte. Tinha uma frase, que se não me engano era do Ogilvy, que ele dizia o seguinte: metade da verba que eu gasto com publicidade é jogada no lixo, eu só não sei que metade. Então o que acontecia no mundo de TV, de não sei o quê? As empresas trabalhavam com o que era brand marketing, então elas estavam focadas em construção de marca, e nesse processo você não conseguia medir o que estava funcionando ou não. Você media o resultado final. A soma funcionou ou não? Funcionou. Agora, cada ação você não tinha a menor ideia. Isso, com as redes sociais, mudou completamente. Cara, vamos para o mundo de ativação. Então eu coloco a minha grana lá naquela ação, eu sei exatamente quantos novos clientes, usuários eu trouxe, blá, 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 eu sei na hora se aquilo pagou ou não pagou. O problema é que como ficou muito fácil medir se pagou ou não pagou, a galera deixou muito de lado a parte de brand marketing e passou a funcionar quase que exclusivamente focado no que é ação de curto prazo. Qual é o grande problema disso aqui? Cara, você não constrói grandes marcas com ativação. Coca-Cola, Ambev, não são construídas com isso aqui. Então a gente está construindo, tem um monte de nego brigando, cara, pela migalha. E o problema é que a mentalidade dos marqueteiros passou a ser única e exclusivamente do que ele está fazendo, do que ele consegue mensurar agora. E isso aqui não vai construir as grandes empresas do futuro. Cara, em algum momento vai começar a cair a ficha disso aí para alguns e vai ter uma geração de valor desse negócio trabalhando nisso aqui. E já tem algumas coisas acontecendo. Alguns modelos novos já estão ligados a isso. Então, por exemplo, as DNVBs, que são empresas que estão sendo montadas em cima de influenciadores. Quer dizer, o influenciador deixa de ser um influenciador que está fazendo para uma empresa. Ele é sócio para valer. Tem metade da empresa que tem alguém operando ali. Por quê? Porque isso é outra coisa que eu acho que mudou. Essa eu vivi na prática, nas próprias experiências que eu tive no IBEST. Cara, primeiro ano que eu ganhei o coisa do IBEST, que foi 2020, nessa categoria que na época é a que tinha de economia e negócios,
A história foi engraçada. Eu soube que tinha sido indicado para o prêmio e soube que o resultado saía 6 meses depois. Cara, não dei a menor bola. Não fui nem ver com quem eu estava concorrendo. Vai levar 6 meses. Por alguma razão que eu não sei explicar, um mês depois eu fui ver. E aí eu quase caí para trás, porque eu assumi que era um prêmio de pessoas físicas. Não, eu estava concorrendo com a Globo, com o UOL, com o Valor Econômico. Eram 9 PJs das maiores do Brasil e eu. Eu falei, cara, o que tá rolando? Daí eu percebi, cara, o mundo digital hoje me faz chegar nos mesmos caras. É o exemplo que eu dei do quando eu chego no LinkedIn. Eu falei, cara, eu tô chegando nas mesmas pessoas que esses caras. Mas eu falei, pô, mas eu levo uma vantagem. Eu sou gente, cara. Gente se relaciona com gente, não com pessoa jurídica. Acabei ganhando por causa... Eu era o único. Eu ganhei por uma... Eu ainda brinquei. Falei, é um Davi contra 9 Golias. Foi por isso que eu ganhei. Porque, cara, o cara olha quem que ele gosta, dos 9 Golias ou do Davi? Tá fácil. Foi por isso que eu ganhei. Mas o que eu percebi naquela história, que é outra coisa que tem, essa força da relação pessoal tá começando a ser melhor explorada. Ah, os influenciadores, cara, mas eu acho que só começou. E quando eu junto todas aquelas tendências, cara, tem o mercado B2B, tem o lado de explorar a força das marcas pessoais com construções. Eu acho que tem um mar aí, uma oportunidade gigante. Então, quando você fala, pô, por que você não está fazendo... Eu ando pensando em algumas coisas aí e, se der tudo certo, em algumas coisas grandes muito em breves, porque Porra, tem uma oportunidade que eu tô vendo aqui que eu acho que é gigantesca, de construção de marcas, realmente para ser negócios... Cara, sei lá de que tamanho. Estamos falando... Vamos pensar grande mesmo? Vamos falar negócio que daqui... E não é amanhã, não é depois, não é daqui a um ano, daqui a 10, a 20, mas estamos falando negócio de 100 bi de real, não um negócio Nossa. de... Coisa grandaça mesmo. Para pensar coisa gigante, mas mentalidade completamente diferente do que está sendo feito.